Eu gostaria de compartilhar sobre a família, sobre a igreja. Quando nós olhamos o Novo Testamento, Paulo fala sobre a igreja como um edifício, como uma família, como um corpo. E eu gostaria de compartilhar com você sobre o chamado da casa. Diga assim, chamado da casa. Você sabe que tudo que você precisa está na casa, está na família. E eu gostaria brevemente nessa manhã de compartilhar sobre os benefícios, sobre a promessa da casa. Diz assim: continuou, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço dele disse ao pai: pai, dai-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passado muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Pode passar. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele se agregou a um dos cidadãos daquela terra e este o mandou para os seus campos guardar porcos. Ali desejava ele afartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Irmãos, eu gostaria de compartilhar com você 3 partes muito importantes desse texto aqui. Diga assim: casa, cair em si e viver dissolutamente. Quando nós olhamos aqui, nós percebemos que existe uma casa, existe uma herança e existe uma experiência. Tudo o que você precisa está na casa. Diga glória a Deus, aleluia. Você percebe que a maior parte dos filhos que vivem dentro de uma casa, eles crescem. E muitos nem precisam mais do pai. É muito importante que você entenda que, conforme os seus filhos crescem, a consequência de uma casa saudável é os vínculos permanecerem. Se os vínculos não permanecem, o filho sai de casa e nem lembra que tem pai e nem lembra que tem mãe. E quando nós olhamos aqui a palavra de Deus, nós percebemos que dentro dessa casa tinha a presença do pai e tinha uma herança. Você percebe que o filho, ele não quis a presença do pai e quis a herança e quis ir embora de casa. E eu vou dizer uma coisa para você: você foi criado por Deus para ser próspero, sabia disso? Você foi criado por Deus para ser abençoado. Você foi criado por Deus para dar certo. Mas qual que é a grande questão? Quando você se converte, a maior parte das pessoas não quer a presença do pai, ele quer a herança. E aí quando você se converte, você precisa entender que a coisa mais importante que você precisa não é herança. Herança é uma consequência de alguém que carrega a presença do pai. A maior parte das pessoas que vêm para a igreja é porque eles querem uma herança. Está com uma dificuldade no casamento, está desempregado, está angustiado, está depressivo, está com crise de ansiedade. Então ele se achega para casa, mas ele não quer a presença do pai. Ele quer a herança. Eu vou dizer para você, não é pecado você querer herança. Mas a herança é uma consequência. Eu quero te mostrar hoje que a herança está na casa do pai. E quando você vive na casa do pai, você desfruta da herança. E a herança não acaba, a herança se multiplica na sua vida. Diga glória a Deus por isso. Todos nós estamos num processo de transformação. Quando você se converte, você se achega na casa do pai, Deus começa a transformar você. E aí você percebe que quando você não é transformado, você não tem percepção. E quando você não tem percepção, você sofre problemas terríveis. Por quê? Porque você não sabe usar a sua língua. E quando nós percebemos dessa história aqui tinha uma casa. Você foi chamado para viver dentro de uma casa. Você foi chamado para viver dentro de uma família. Você foi chamado para desfrutar de uma herança dentro da casa. E quando você entende que o bem mais valioso que você tem é a casa, você desfruta. Quando o jovem começa a trabalhar, ele não tem noção das coisas. Então ele fica toda hora pedindo as contas que ele não gostou de alguma coisa. Não gostei da maneira que o patrão falou comigo, vou pedir a conta. Falei, você só vai pedir a conta porque você não tem aluguel para pagar, não tem filho para sustentar. Porque se você tivesse filho para sustentar, você não pediria a conta. E porque você não tem responsabilidade, aí você quer mudar de casa. Eu vou dizer para você, quem não tem responsabilidade, toda hora quer mudar de casa.
É só você entrar no Google e pesquisar porcentagem de divórcio e as causas. Não tem percepção. Você entra para uma casa e você não sabe como funciona aquela casa. Eu lembro quando era obreiro de jovens, lá na rua Tito. O pessoal ia para o culto de bermudão, de chinelo, de boné, assim, é nóis, pastor, aquela coisa toda. E aí um dia se converteu ali um japonês com muito dinheiro, família desestruturada, morava aqui na Pompeia. E ele queria trazer a família para a igreja, os amigos para a igreja. E eu fiz um evento, esse japonês foi e levou 4 amigos com dinheiro. Mas quando os amigos chegaram, você falou, não, mas ninguém quer mudar de vida aqui. Pessoa toda quebrada, da periferia, não muda a forma de vestir, não muda de vida, foi a mesma vida, aquela coisa toda. E eu fiz uma reunião com a liderança, falei, irmãos, vamos mudar a forma de se vestir. Vamos se vestir igual próspero, igual pessoas nobres. Deus criou, e comecei a falar. Aí os irmãos começaram a mudar a forma de vestir. Aí alguns viraram advogados, outros prosperaram, outros empreenderam. Por quê? Porque eles entendem que a nossa casa não é uma casa pobre, é uma casa próspera. E quando você vai numa casa próspera, você se veste igual alguém próspero. Aí o jovem, 3 semanas sem no culto, chega lá, bermudão. Ele olha assim e fala, nossa, será que eu estou no lugar certo? Foi embora. Aí marcou para conversar comigo, falou, pastor, você vendeu a igreja, agora a igreja é só de pessoas prósperas, não concordo, e começou a se rebelar. Ele foi para outra igreja, quando ele chegou na outra igreja, todo mundo de bermudão, é nóis, surfar, aquela coisa toda. Aí ele começou a se envolver naquela família, mas aquela família tinha um problema, como toda família tem problemas. Eles não aceitavam que chegasse atrasado. E ele falou, não, mas é que eu não concordo, o que é isso, é lei demais e tudo, aí vou sair dessa família. Aí ele muda de família, mas toda família tem valores, toda família tem uma missão, toda família tem uma forma de viver. Eu vou dizer para você, não existe família perfeita e nem família que não tenha princípios. E a maior parte das pessoas não querem ficar na casa porque não gostam de alguma parte da família. Diga para o seu irmão, como que é a sua família? Esse menininho bonitinho, crescendo, mamãe, de repente criou e disse, vai trabalhar. Meu pai mudou, tá vendo? Meu pai virou a cabeça dele, antigamente dormia até meio-dia, comia o que eu queria. Agora não, agora tem que trabalhar, tem que ajudar em casa, tem que dar mesada. E quando nós olhamos a palavra de Deus, nós percebemos que toda herança que você precisa está na casa. E se você não entender que você precisa ser transformado, para você compreender a casa, você vai ficar pulando de galho em galho, até achar a família certa. Sabe aquela história que a irmã não casou porque está atrás de um homem perfeito? Aquela pessoa que está atrás da igreja perfeita, se essa pessoa achar a igreja perfeita, ou achar a mulher perfeita, é um perigo casar. É um perigo frequentar, porque vai estragar aquela perfeição. E aí, aquele menino não quis a casa, não quis a casa. E aí, por que ele não quis? Ele quis viver a vida dele. E ele quis a herança dele. Olha o que diz em Provérbios 20, 21. A posse antecipada de uma herança, no fim, não será abençoada. Diga para o seu irmão, a posse antecipada não será abençoada. Esse menino, dentro da casa, ele já tinha herança. Mas não era suficiente. Por quê? Porque ele queria viver a herança da maneira dele. E o que nós precisamos entender é que tudo que você precisa está na família, está no corpo. Se eu fechar minha mão e te der um soco, vai produzir um impacto na sua vida. Mas se eu juntar toda a força do meu corpo e te dar um soco, com certeza a dor vai ser maior. Então o que você precisa entender é que a herança fora da família, ela tem um tamanho. A herança com a família junto, ela produz um impacto ainda muito maior. E a maior parte das pessoas, o filho carregava uma mentalidade errada. Eu vou dizer para você, quantas pessoas prosperam dentro da igreja, agora elas têm que sair da igreja para cuidar da prosperidade que a igreja deu. Chegou na igreja, não podia ter filho, era estéril, oramos, jejuamos, e a pessoa teve um filho. Agora a pessoa tem que sair da igreja para cuidar do filho que a igreja gerou. Eu vou dizer, a igreja é o útero perfeito que você precisa.
Queridos, não existe. Toda herança que você recebe, você sai da igreja, com o passar do tempo ela vai acabar. Acaba a maturidade, acaba a sabedoria, acaba a constância, acaba o bom senso. Por quê? Porque dentro da casa, fora da casa, a herança acaba. E Deus criou você para ter uma herança que se multiplica. É como a vida de Saul. Saul, a Bíblia diz que quando Saul foi ungido, ele foi transformado em outro homem. Mas quando Saul decidiu viver em função dele, do reino dele, da vontade dele, simplesmente ele acabou a herança, acabou a unção, acabou o fluir de Deus na vida de Saul. Por quê? Porque ele estava fora da casa. Diga para o seu irmão, você foi chamado para viver dentro da casa. Não, pastor, eu não posso mais agora porque eu tive filho. Não, pastor, eu tenho que cuidar do meu casamento. Não, pastor, agora eu tenho que cuidar do meu recurso financeiro. Não faça isso porque você vai perder a herança. Haverá uma morte espiritual. Você está desconectado do corpo. É só você olhar a palavra de Deus. Nós vivemos numa geração que é mais humanista e menos bíblica. Você precisa entender que a casa é um lugar de transformação. A casa é um lugar de herança. A Bíblia diz que aquele jovem, ele pegou a herança e saiu de casa. E quando ele saiu, ele gastou de uma maneira errada a herança e acabou a herança. Por quê? Fora da casa a herança acaba. Você sabe que quem te deu a herança define a maneira que você gasta. E quando Saul recebeu a unção, Deus também deu para Saul a forma que ele deveria usar a unção de Deus. Quantas pessoas usam as coisas em função de si? A sua vida não é sua. A Bíblia diz lá em Salmos que filhos são heranças, é herança do Senhor. O que significa? Que os seus filhos não são seus. Ele vai passar um período da sua vida e um dia você vai devolver ele para Deus. E se enquanto o seu filho estiver abaixo de você, você quiser cuidar dele da forma que você acha, você está cometendo um grande pecado contra o seu filho. Quantos pais impedem os seus filhos de crescerem, de avançarem, de ter experiência com Deus, de crescer no propósito de Deus? Quando você não entender que tudo o que Deus te deu é dele. E quando você não entende que o que Ele te deu é dele, existe uma forma. Tem igreja que você vai, quem escolhe o louvor são os membros da igreja. Ah, toca aí a grande aí, toca. Eu vou dizer para você, a igreja de Deus, a palavra de Deus, o corpo é de Deus, a unção é de Deus, o recurso é de Deus, tudo é de Deus. E quando você entende que tudo é de Deus, a herança vai se multiplicando. Por que as pessoas querem sair da igreja? Sair da família? Acabar com o casamento? Por quê? Porque é uma pressão de ter que viver daquela forma. Você precisa entender. Essa mão aqui, ela está conectada a um corpo. Então tem que submeter a um corpo. Por quê? Porque pertence ao corpo, não é dela. Qual que é o problema das pessoas? Pensam que é dela. Eu trabalhei, o dinheiro é meu. Eu casei, a mulher é minha. Eu tive meu filho é meu. Vou fazer do jeito que eu penso, que eu acho. Eu vou dizer para você, não vai acabar bem essa história. Quantos homens não sabem lidar com seus filhos? Não sabem lidar com o casamento? Por quê? Porque ele está vivendo da forma que ele acha que tem que ser. A questão não é o tanto que você é bom. A questão é o tanto de coração que você tem de permanecer dentro da família, dentro da casa. Deus nunca te dá nada contrário à palavra dele. Então Deus te deu algo, tem uma forma. Você é um empreendedor, tem uma forma de empreender. Você é casado, tem uma forma de ser casado. Quando os casamentos não têm desfrute, não tem alegria, não tem prazer, não tem paz. Por quê? Você se casou, agora o casamento é da minha forma. Eu não quero aprender casamento da maneira de Deus. Não quero aprender a criar filhos da maneira de Deus. Não quero aprender a liderar da maneira de Deus. Eu quero que seja do meu jeito, a célula é minha. Quando as pessoas lideram a célula como a célula fosse dele. Lidera a igreja como a igreja fosse dele. Lidera a casa como a casa fosse dele. Lidera o empreendimento dele como fosse dele. Não é assim. Você vai ser alguém pequeno a vida inteira. Por quê? Porque a herança ela vai acabando. E é tão interessante que presença e herança. Existe herança na casa do Pai. Existe herança. Mas muitas pessoas acham que a casa do Pai
está atrapalhando a pessoa de ser feliz. Não é. Isso é um grande equívoco na cabeça das pessoas. Agora, outro aspecto que aconteceu com esse jovem aqui, filho mais novo, descabeçado, inseguro, não sabe o que ele quer, para onde que ele vai, tudo. Mas Deus o amava. A Bíblia diz que ele teve uma experiência poderosa, ele caiu em si. Vou projetar Lucas 15, do 17 ao 20. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Olha que interessante, acabou a herança, acabou o que ele tinha, acabou o recurso, acabou a unção, acabou a sabedoria. Quantas pessoas estão no fundo do poço, porque acabou a herança? Olha que interessante, a experiência de cair em si aqui é o arrependimento, metanoia. Eu mudei minha forma de pensar. Tem gente que acha que a irmã não chorou, não arrependeu. Arrependimento é mudar a sua forma de pensar. Eu pensava de um jeito, agora eu mudei a minha forma de pensar. Quando você muda a sua forma de pensar, você se arrependeu naquela área. Ele simplesmente caiu em si. É tão interessante que você não foi chamado por Deus para cair em si. Cair em si aponta para alguém no fundo do poço, alguém que fez escolhas erradas, alguém que está cheio de dívida. Tem gente que vende um carro, financia um carro, e aí você vai vivendo todos os dias, tentando consertar a sua vida de maneira independente. O fundo do poço é um lugar que você cai em si, de você perceber. Você sabia que o sacerdote tinha um trabalho todos os dias? Havia o átrio, havia o santo lugar, e havia o santo do santo. O santo do santo era um lugar completamente fechado. E o sacerdote, quando entrava, ele tinha que estar limpo. E havia uma bacia de bronze em qual o sacerdote se lavava para não entrar sujo no santo do santo. E eu vou dizer uma coisa para você. A bacia de bronze aponta para o lugar que você se enxerga, onde você enxerga a palavra de Deus na sua vida. Quando você tem experiência com Deus, a bacia de bronze é o lugar para evitar você de quebrar a cara. A bacia de bronze é o lugar que evita você de ter consequências terríveis na sua vida. Mas tem irmão que não quer buscar Deus, que não quer ler a palavra de Deus, que não quer fluir em Deus, que não quer ter experiência com Deus. O que acontece com ele? Não ouve conselhos, não ouve a liderança, não ouve o corpo. Ele vai insistindo. Eu vou dizer para você nunca vai vencer a Deus. Jacó achou que iria vencer a Deus, não venceu a Deus. Foi parar também no fundo do poço. E eu vou dizer para você, a experiência de cair em si é você perceber: perdi minha vida, estou cheio de dívida, não deveria ter feito essa escolha, não deveria ter comprado esse carro, deveria ter ouvido meu pai, deveria ter ouvido o pastor. Olha onde eu fui parar aqui, meu Deus do céu. Aí você cai em si. E quando você cai em si, você volta para a casa do Pai. E eu vou dizer para você, você não precisa cair em si. Quanto mais filho você for, quanto mais quebrantado você for. Quando eu fui ver, eu falei umas verdades para minha mulher. Caiu em si, não era para ter falado, né? Pede perdão, perde a referência novamente. Vai de novo um mês, amorzinho, amorzinho. Quando foi ver, dele um tapa na cara da mulher. Falou. Aí porque vive caindo em si. Você tem o Espírito Santo que mora dentro de você. Ele quer conduzir sua vida, ele quer afetar a sua vida, ele quer conquistar a sua vida. Deus não chamou você para cair em si. Não precisa cair em si. Cair em si é perder a herança, perder o bom senso, perder a lucidez. Você foi chamado por Deus para ter experiências na bacia de bronze. Você olhar para a bacia de bronze e falar: meu Deus, pela água eu sou limpo. A água que aponta para o fluir de Deus, aponta para a palavra de Deus. Diga para o seu irmão: flua no Espírito Santo. Quando caímos em si é porque estamos cheios de consequência. Mas tem gente que vem para a igreja tanta consequência que nem ele sabe para onde começa. Mas se você não parar a sua vida, para onde você vai? Aonde que você vai chegar com esse casamento? Quantas pessoas, Deus está falando, muda de vida, para com esse comportamento dentro de casa, vai orar com seu filho antes de dormir, olha o comportamento do seu filho, vai ser um rebelde, você está permitindo isso, para, mas ninguém para aquela pessoa. Será que o pai não disse: filho, não vai embora de casa, lá fora não tem nada que presta, mas não adiantou.
Diga para o seu irmão, você sabe a diferença de persuasão? Você persuadir e dissuadir? Você só consegue persuadir alguém se aquela pessoa não está completamente decidida sobre algo. Verdade, pastor. Agora, dissuadir, não tem nada que você possa fazer com essa pessoa. Ela já está decidida dentro dela sobre o que fazer. Nada pode mudar a cabeça dela. Eu vou dizer para você, as pessoas acham que elas conseguem viver fora da casa e a herança se multiplicar. Não multiplica. Você casou dentro da igreja. Deus te deu filhos. Deus abençoou você. Tem gente que prosperou porque foi generoso. Agora a pessoa não pode ser tão generosa para manter o que ela teve pela maneira que Deus deu para ela. Não funciona. Tudo o que você precisa, querido, tudo o que você precisa está dentro da casa. Olha o que nós percebemos aqui. Ele pediu a herança, achou que poderia andar sozinho, achava que sabia administrar a herança, não precisa de conselho, orgulhoso puro. Se tivesse Instagram, ele ia postar para todo mundo: eu estou bem na foto. Eu vou dizer para você, alguém que sai de casa carnal, cheio de recursos, vai mostrar para todo mundo que está bem. Mas quando acabar o dinheiro, não sobra nada, a não ser a sarjeta. Agora, o que levou esse menino? Quais são os sinais de alguém que não caiu em si? A pessoa não tem dinheiro e está soberba. O casamento no fundo do poço, está tudo bem, pastor, aleluia, glória a Deus. Por quê? Orgulho. O que leva alguém a viver dessa forma? Nem o fundo do poço serve para aquela pessoa. Tem muita gente insistindo. Você entra na casa de alguém, Deus fala: não entre nessa casa. Você começa a conversar sobre alguns assuntos, o Espírito fala: não fala sobre isso. Eu vou dizer uma coisa, isso é bacia de bronze, quebrantamento, é sensibilidade. Um dia me perguntaram, por que as pessoas têm dificuldade de permanecer na casa durante tantos anos? Porque perde o coração. Aí perde o coração, sai de casa. Diga assim: nunca perca o coração de ouvir, de aprender, de servir. Agora, o que levou esse menino a cair em si? Ele teve fome. Ele foi exposto, ele foi à falência, ele foi cuidar de porcos. Será que você precisa perder tudo para cair em si? Oh, queridos, o fundo do poço não é um lugar para você. Você conhece alguém que ele é tão forte, mas tão forte, que ele quer vencer sozinho, ele quer resolver os problemas da vida dele sozinho, ele mente para tentar resolver os problemas. Aquele irmão que ele quer resolver tudo sozinho, para ninguém perceber a fragilidade, as dores e os seus conflitos, não adianta. Sabe, é como a manteiga e a pedra. Você põe o sol na manteiga, a manteiga derrete. Você põe o sol na pedra, a pedra fica mais dura. A questão é a matéria-prima, a questão é o seu coração. É tão interessante que quando ele caiu em si, ele arrependeu. Ele mudou a forma de enxergar. Antigamente a casa do pai era um lugar ruim, mas ele caiu em si, ele percebeu: o problema sou eu. O problema não é a casa do meu pai. O problema não é o meu pai. Meu pai sempre quis me ajudar. Ele cai em si e muda a forma de enxergar o pai e volta para casa. Diga para o seu irmão: é tempo de cair em si. Tem gente que não desfruta porque não cai em si. Ele acredita que a mulher dele é que está errada. Mas quando ele cai em si, ele percebe: puxa, minha mulher não está errada. Eu sou um cara muito ignorante mesmo. Aí você percebe que você é o problema. E quando você reconhece que você é o problema, você volta. Aqui dentro de você muda. Tudo muda dentro de você. É tão interessante que Saul perseguiu Davi, mas isso não levou Davi a se colocar na posição de vítima. O culpado é a igreja, o culpado é minha esposa, é meu filho, é o presidente, é o governo. Alguém que cai em si percebe: eu sou o problema. Quando você entende que você é o problema, Deus transforma, Deus quebranta, Deus libera o favor de Deus sobre a sua vida. Não dá para você ajudar alguém cego, alguém cheio de si, alguém que acha que é dono da razão. E o último aspecto aqui, é tão interessante que até José simplesmente passou por tantos problemas, mas José não colocou a culpa
nos seus irmãos. Porque José era alguém cheio de Deus, alguém que fluía no Espírito Santo, alguém que era sensível a Deus. É tempo de você fluir em Deus. Estamos começando um jejum de 21 dias. É tempo de você fluir no Espírito, de você ser alguém sensível a Deus. Você acha que o contexto que você vive é por conta de alguém. Não, pastor, eu só estou nessa situação da minha vida por conta do fulano, do ciclano. Para com isso. Você está vivendo o contexto da sua vida por você. Você é responsável pela sua vida, não pela vida dos outros. Sabe aquela frase? Não tem como você impedir a mosca de pousar na sua cabeça, mas você pode impedi-la de fazer um ninho na sua cabeça. Você não pode impedir as pessoas de errarem com você. Pastor, a cobra acabou de me picar. Cobra venenosa. Aí você vai atrás da cobra para matar a cobra. No meio do caminho você morre. Está cheio de crente assim. Estou magoado com fulano, com meu patrão. Ele está atrás da cobra, mas não está percebendo que a cobra está matando ele. O veneno da cobra está matando ele. Está cheio de crente atrás da cobra. Cuide do veneno. Diga para o seu irmão, a cobra vai sumir, você não vai pegar ela. Agora preste atenção aqui, vamos ser bíblico. Se você quer terminar bem a sua vida, seja bíblico. A única coisa que sustentou a casa de pé foi a rocha. A casa em cima da rocha, a palavra. Coloque a sua vida em cima da palavra. Palavra é perdão, palavra é sensibilidade, palavra é honra, palavra é prosseguir em correr a carreira proposta, palavra é perseverar, palavra é perdão, palavra é uma vida resolvida. Mas está cheio de crente que a cobra picou, ele saiu da palavra para ir atrás da cobra. Alguém já foi picado por alguma cobra venenosa? É igual quando você quer o bem do seu filho, ele acha, tem criança que acha que estuda para o pai. Você vai, tá bom, vou para a escola só porque você está mandando. Eu vou dizer, ninguém vai para a escola por causa do pai. A pessoa vai para a escola para si, mas até a criança amadurecer, ela acha que vai para a escola por conta do pai. Você não deixa jogar videogame, lição de casa. Ele acha que está estudando por conta do pai. Um dia ele amadurece e entende, não tinha nada a ver com meu pai, tinha tudo a ver comigo. Eu vou dizer frustrações, pessoas errando com você, por incrível que pareça, faz parte do seu amadurecimento. Mas quando você é uma criança, você é a cobra, eu vou pegar ela, eu vou matar essa cobra, vou pegar pelo braço. Mas Deus permitiu a cobra, como Deus permitiu os irmãos de José vender ele, como Deus permitiu Saul perseguir Davi. E você vai perceber que a cobra é um instrumento de Deus para fazer você amadurecer. Diga para o seu irmão, não vá atrás da cobra, deixa o veneno transformar você. Mas está doendo, vá buscar Deus, irmão. Tem gente, presta atenção, às vezes para você perdoar, você vai ter que jejuar. Eu estou no ministério há muitos anos, mas eu já passei por tantas situações que pessoas quiseram fazer o mal para mim, que eu não consegui perdoar. Imediatamente eu fui buscar Deus, fui jejuar, fui ler, fui fluir no Espírito Santo para depois perdoar. Mas se não fosse buscar Deus, fluir em Deus, eu ia viver atrás da cobra. Pode ser até que eu ia pegar a cobra, mas não ia resolver meu problema. Ia ficar no fundo do poço. Está cheio de marido achando que a mulher é a cobra. E está cheio de mulher também achando que o marido é a cobra. Não é. Ele é só um instrumento para te quebrantar. Quando você está cheio de força e vigor, quando eu ia jogar bola, a gente entrava para o campo assim limpinho, corado, Gatorade. Sim, quando acabava o jogo todo sujo. Eu vou dizer uma coisa para você, tem gente que começou o jogo assim, ó, feliz na igreja, feliz no casamento, cheio de sonhos. De repente, um carrinho do adversário, uma chuteira na sua perna, te empurraram no alambrado, erraram com você, trapacearam, e você está assim, porque você agora está com raiva do zagueiro, com raiva do atacante, com raiva do goleiro, com raiva. Aí está assim, como que faz para jogar assim? Está cheio de crente deprimido, opresso, crises profundas. Por que ele está assim? Está aqui, ó. Presta atenção aqui, ele não comeu comida de porcos. Ele desejou, porque não deram a comida para ele, do acordo que foi feito.
Está cheio de gente assim. Seja feliz. Seja alegre. E o último da casa aqui foi o que ficou em casa. Sabe quando você aquele pé de laranja com abacate pendurado? É aquela pessoa que está na casa, mas todo mundo percebe que ele não concorda com a casa, que ele não quer a casa, que se ele tivesse outra opção, ele iria para um outro lugar. Só não largo minha mulher, que é pecado divorciar. Mas se eu pudesse, eu ia embora. Aí o que? Você olha, existe uma casa, mas ele é o abacate no pé de laranja. Não tem vida. Não tem herança também. Jesus disse: você quer me seguir? Abra mão da sua vontade. Negue a si mesmo. E siga-me. Eu vou dizer, Jesus te chama para você entrar na casa dele. Existe a forma de viver como Jesus. Existem os princípios. Quantas pessoas estão dentro da casa como o irmão do filho pródigo? Presta atenção, meu tempo já acabou. A Bíblia diz que aquele jovem, ele gastou de uma maneira dissoluta o dinheiro. Pastor, o que significa dissoluta? Ele gastou da forma que ele achava melhor. E o irmão do filho pródigo disse: pai, o seu filho gastou com meretrizes o dinheiro. Você percebe que o menino estava em casa e o pai falou: filho, tudo que eu tenho é seu. Mas aquele menino, o coração dele estava completamente contaminado contra o pai. O pai teve compaixão do filho, mas o filho mesmo assim desprezou o seu pai. A unção, a graça de Deus no pé de laranja. Se uma laranja for desenvolvida num pé de laranja, ela vai ser doce, ela vai ser bonita, ela vai ser viçosa. Agora, se a laranja fala: não aceito ser laranja não concordo, aí vai nascer um abacate, totalmente diferente da laranja. Salmo 133 diz: ó quão bom, ó quão suave é que os irmãos vivam em união. Como é bom ser família. E deixa eu fazer uma pergunta para você. Deus está chamando você para entrar na festa. O pai falou: filho, está tendo uma festa ali. Abre mão desses seus conflitos. Entra para a festa. O filho pródigo caiu em si e foi para a festa. O irmão do filho pródigo não caiu em si. Bichinho orgulhoso. Vou chamar os irmãos do louvor. Olha a mentalidade do irmão do filho pródigo. O meu irmão não presta e o Senhor é injusto. Quando você entende que Deus te ama, você vai desejar viver na casa do Pai, da forma do Pai. Diga para o irmão: toda casa tem princípios. Está cheio de crente assim, ele é bonito, ele conhece a Bíblia, ele tem muito tempo de crente, mas não tem prosperidade no ministério, não tem prosperidade na família, não tem prosperidade emocional. Por quê? Porque ele não está recebendo vida, não está conectado. E quando você não está conectado, quando você não está junto, você não recebe vida. Houve um momento no ministério de Jesus, que Jesus percebeu que as pessoas tinham se perdido. Estavam mais focadas na herança do que na presença do Pai. Jesus vem ali com um sermão muito duro. E as pessoas abandonaram Jesus aquele dia. Sobrou somente os discípulos mais chegados de Jesus. E Jesus disse: vocês também não querem ir embora? E Pedro disse: onde iremos? Se somente o Senhor tem as palavras de vida eterna. Sabe o que significa? Não tinha espaço dentro dos discípulos de viver de uma outra forma, a não ser seguindo Jesus. Eu vou dizer, você pode ser uma pessoa muito boa, muito inteligente, muito qualificada. Saul era assim. Saul era bonito, Saul era treinado, Saul era capacitado, Saul era uma pessoa de família, mas terminou sua vida
sem nada no campo de batalha. Porque ele não aceitou fazer parte de viver da forma que Deus tinha escolhido que ele vivesse. Deus te chamou. Existe uma forma de viver. Eu quero fazer um apelo nessa manhã. Você que deseja, nesse jejum de 21 dias, ter experiências profundas com Deus. Você que deseja se conectar à família que Deus colocou você. Você que deseja viver sua vida na casa, vou convidar você a ficar de pé.